Hello guys, it's teacher Marília. For me, it's May 8th. Hoje é dia 8 de maio. I am in the afternoon, estou à tarde. E esse vídeo é para corrigir as atividades que eu passei como tarefa para as turmas dos 8º anos. E o tema dessas atividades era The Story Behind the United States Nicknames. A história por trás dos apelidos dos estados que compõem os Estados Unidos. Então, cada estado tem um apelido lá e esses apelidos são muito populares, muito conhecidos. Inclusive, tem muitas placas de carro que trazem essa frase, que é o apelido do estado, e que sempre é baseada em alguma característica. Pode ser algum aspecto histórico ou geográfico, algum animal, alguma planta, enfim. E daí a gente vai ver um pouquinho do que vocês fizeram nas traduções, certo? Como vocês sabem, são 50 estados que compõem os Estados Unidos da América. E eu pedi que vocês traduzissem o texto que estava na apostila de inglês de vocês, que explicava, então, a origem desses apelidos. Eu também pedi para que vocês localizassem nos textos as palavras cognatas com o português, era para vocês circularem duas palavras cognatas. O que são palavras cognatas? São palavras parecidas com as do nosso idioma. Então, você lê elas em inglês e você já sabe o que elas significam por serem muito parecidas com a língua portuguesa. Essas palavras já vão estar circuladas nos slides. Então, enquanto vocês acompanham a correção, vocês já podem ir verificando se vocês marcaram duas dessas. Eu marquei todas que eu identifiquei no texto. Talvez eu tenha deixado alguma para trás, mas acredito que eu circulei todas. Se vocês circularam duas em cada estado, tá ótimo, beleza, gente? Então, vamos lá. So, let's go. The first state, o primeiro estado é Alabama. E o Alabama, ele tem um apelido que é Yellowhammer State, o estado do Yellowhammer, que é um pássaro típico de lá. Porque os exércitos dos confederados desse estado usavam um paninho amarelo no uniforme para dizer que eles eram de lá por causa desse pássaro que era amarelo. Típico de lá, tá aí na imagem para vocês. E um outro apelido para o Alabama, que daí não é um apelido oficial, mas que também é chamado, é Heart of Dixie, o coração dos 10. Por quê? Porque o Alabama ficava no centro de outros estados que também, como ele, imprimiam as notas de $10. Só que em vez de pôr o número 10, the number 10 em inglês, eles colocavam Dix, que era do francês, por isso Dixie. Então, esses são os dois apelidos do estado, mas o oficial é Yellowhammer State. The next one is Alaska. Alaska is called the last frontier, a última fronteira, porque foi o 49º estado a incorporar os estados que compunham os Estados Unidos, e é uma região muito remota, sem muita cidade, apenas 1/3 do território é povoado, o resto é uma imensidão de gelo, como vocês podem ver nas imagens. Arizona is Grand Canyon State, o estado do Grand Canyon. There is a park there, tem um parque lá com esse mesmo nome, que é muito conhecido. E também tem lá no Arizona um rio muito famoso, que é o Rio Colorado. E daí o estado acabou se tornando muito famoso por causa dessa formação geográfica. Arkansas is called the natural state, então o Arkansas é chamado de o estado natural, por causa da variedade de animais e plantas que tem nesse estado. Então ele é muito bonito, tem muitas belezas naturais, uma diversidade de fauna e flora que renderam esse apelido. The next one is California. California is called Golden State. Então, a Califórnia é o estado dourado, por dois motivos. Primeiro, porque no passado foi encontrado ouro na Califórnia, gold. E também por causa das golden poppies, por causa das papoulas douradas, que eram típicas do estado. A papoula é essa flor que vocês veem na imagem. Lá tudo é muito dourado, tem muito sol.
E também é muito famosa a Golden Gate Bridge, a ponte Golden Gate, né? Que é essa que também está na imagem. Then we have Colorado, and its nickname is Centennial State, o estado centenário, porque ele começou a compor a União exatos 100 anos depois da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Outro apelido que ele recebe, que daí não é oficial, é Colorful Colorado, Colorado colorido, por causa da grande diversidade geográfica e de fauna, de flora, tem montanhas, tem rios, tem planícies. Então, também é muito bonito, como vocês podem ver nas imagens que eu selecionei. So, we have Connecticut, the Constitution State. Então, Connecticut é chamado de Estado da Constituição, porque acredita-se que lá foram escritas as primeiras regras que dariam origem à Constituição dos Estados Unidos. Um outro apelido que daí não é oficial é The Nutmeg State, o estado da noz moscada, que está ali na imagem. Por quê? Porque no passado tinha contrabandistas nesse estado, gente que falsificava, eram falsificadores, eles pegavam madeira e esculpiam com o formato da noz moscada, que era uma especiaria muito valorizada, e daí vendiam como se fosse, mas daí quando a pessoa ia usar, ela percebia que não era o mesmo tempero, né? Não tinha o mesmo sabor. Delaware is called the first state, então Delaware é chamado de o primeiro estado, por ser o primeiro a ratificar a Constituição dos Estados Unidos. Ratificar é a mesma coisa que confirmar, então eles foram o primeiro a confirmar essa Constituição. Também é chamado de Diamond State, o estado diamante, por ser considerado uma joia. Small Wonder, pequena maravilha, ou Blue Hen State, o estado do galo azul, da galinha azul, que é uma espécie de galinha de galo. Os galos eram usados para rinha de galo no passado, infelizmente, né? Mas daí eles ficaram conhecidos por essa prática. A Florida is called Sunshine State, o estado da luz do sol, do raio do sol, porque é uma região muito ensolarada, tem muitas praias lindas, maravilhosas. Eu queria estar lá agora, porque tá frio aqui pra caramba. E é uma região muito turística. As praias enchem tem muitos visitantes. A Georgia is the Peach State, o estado do pêssego, porque é um grande produtor dessa fruta. E os pêssegos da Geórgia são inigualáveis e também é um grande produtor de amendoim, que é peanut em inglês. Hawaii is called Aloha State, o estado do Aloha. Aloha é um cumprimento local que substitui o hi, que é o oi, e o goodbye, bye bye, que é o tchau. Então, para dizer oi, para dizer tchau lá, eles falam Aloha. Também é uma região que tem praias muito famosas, uma região turística bem conhecida. Idaho is the next. Idaho is called Gem State, o estado das gemas. Gemas são pedras preciosas, então ele é grande produtor de pedras preciosas. Entre elas, a Star Garnet, que é aquela ali que tem uma estrelinha no centro, é muito bonita, é uma pedra que é muito valorizada, mas eles têm várias que são preciosas, topázio, zircônia, jade, são grandes produtores, as pedras de lá são lindas. Illinois is the Prairie State. Prairie significa pradaria, são esses campos, assim, como vocês podem ver nas imagens, e que infelizmente é um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo, porque a grande urbanização foi destruindo essas áreas, né? E essas prairies lá de Illinois, elas eram famosas por essas florzinhas selvagens, então é muito bonito, tem vários tipos de florzinha que cresciam nessas pradarias. Indiana is called the Hoosier State.
Esse Hoosier não tem uma tradução exata para nossa língua, mas é como se fosse assim, bruto, rústico e sistemático. Hoosier é a pessoa que ela é direta, ela é grossa, entre aspas, ela tem essa fama. Então, eles têm essa fama de serem assim, meio na deles, não são muito dados à conversa, né? São mais fechados. Um outro apelido que o estado de Indiana tem é The Crossroads of America, as rodovias da América, porque na cidade de Indianápolis, tem vários cruzamentos de rodovias importantes que interligam os Estados Unidos. Então, ali é um ponto central onde elas se cruzam. É bem famoso o lugar. Vocês podem ver na imagem que eu coloquei, que realmente tem bastante rodovia lá. Iowa is called Hawkeye State, o estado do Hawkeye, que era um chefe indígena dos nativos americanos chamado Black Hawk. E daí, por causa dele, o estado ganhou esse apelido oficial. E tem um outro apelido, que é The Corn State, o estado do milho. O nome já diz tudo, né? Pela alta produção de milho que acontece lá. The next one is Kansas. Kansas is called Sunflower State, o estado dos girassóis, porque é uma flor típica desse estado, tem muitos campos de girassóis. E foi aqui no Kansas que se ambientou a história do Mágico de Oz, a Dorothy, os sapatinhos vermelhos, a estrada de tijolos amarelos. Tem um museu bem famoso lá que tem as coisas do Mágico de Oz. Então, é bem icônico esse lugar. Kentucky is called the Bluegrass State, o estado da grama azul, por causa do tipo de vegetação que é específica de lá, que é essa grama que forma uns botõezinhos azuis. Se vocês olharem na foto dá para ver, bem sutil, mas dá para ver esse azuladinho na grama. E também ficou conhecido pela Bluegrass Music, que é um estilo musical de influência africana que vai lembrar o blues e o jazz, típicos dos negros lá dos Estados Unidos, dos afro-americanos. Louisiana is the Pelican State, o estado do pelicano, que é essa ave típica de lá, e que ela é muito elogiada porque ela é uma super mãe para os seus filhotes, protege bastante. E foi aqui na Louisiana que foi ambientado aquele filme de desenho da Disney, A Princesa e o Sapo. Então acontece a historinha toda aqui, tem bastante jazz, músicas de influência afro-americana. Maine is called Pine Tree State, o estado dos pinheiros, por ser uma vegetação muito típica de lá, como vocês podem ver na imagem. Lá no Maine também, eles têm muitas lobsters, lagostas. E aquele sanduichinho que tem ali na imagem é um lobster roll, que é um sanduíche muito típico, muito icônico, muito associado com os Estados Unidos, que é esse sanduíche de lagosta ali, é lagosta com uma maionese, geralmente ele é servido frio. Maryland is called Old Line State, o estado da velha linha, por causa das tropas de linha durante a Guerra Revolucionária Americana. Então, essas tropas de lá, de Maryland, eram muito famosas, aí por isso ficaram com esse apelido. Next one is Massachusetts. Massachusetts is called Bay State, o estado da Bahia. Dizem que porque quando os primeiros britânicos chegaram lá, os primeiros imigrantes, eles se estabeleceram ali em Cape Cod Bay, né, na Baía de Cape Cod, e também por causa de uma companhia famosa de lá que chamava Bay Company. Então, por causa disso, Bay State. Michigan is called the Wolverine State, o estado do carcaju. Carcaju é aquele animal que eu coloquei ali na imagem. E dizem que os habitantes de lá tinham essa fama de serem sedentos de sangue, como o carcaju, que é um animal bem selvagem.
Atualmente, Michigan também tem outros apelidos que não são oficiais, como por exemplo Wonderland, Maravilha das Águas, ou The Great Lakes State, o estado dos Grandes Lagos, justamente por causa dessa grande diversidade aquática que a gente tem lá. Minnesota is called North Star State, o estado da Estrela do Norte. E quem deu esse apelido para Minnesota foi o seu primeiro governador. E daí aquela estrela ali é o símbolo do estado, aquela que eu coloquei na imagem. Ela é muito famosa, assim, é sempre bem icônica. Outro apelido não oficial é Land of 10,000 Lakes, a terra dos 10.000 lagos. Na verdade, tem 11.000 lagos lá, então imagina quanto lago, né? Mississippi is called Magnolia State, o estado das magnólias, que são essas florzinhas aí que dão uns arbustos e são muito típicas de lá, tem em tudo quanto é lugar no estado, são muito bonitas, são lindas. Tem essa branquinha, que é a mais conhecida, mas tem de outras cores, tem vários tons de rosa também, até chegando perto assim de um vermelho. Próximo estado, the next state is Missouri. E o Missouri, ele tem uma história bem legal para o apelido dele, porque o apelido é Show Me, mostre-me. O que isso quer dizer? Foi um político famoso lá do Missouri, tá ele ali na fotinho, que em um discurso disse que as pessoas do estado dele não adiantava você tentar convencer elas com muita falação, porque elas não acreditavam no que se dizia. Você precisava mostrar, por isso show me. Então, os habitantes de lá, eles só se convenciam quando você realmente mostrava por meio de ações as coisas. Achei muito legal a história desse. Montana is called Treasure State, o estado do tesouro, porque Montana tem muita produção de minérios nobres, como gold, ouro, silver, prata e copper, bronze, por isso que eu coloquei as moedinhas ali para vocês associarem. E o estado tem um outro apelido, The Stubbed Toe State, o estado do dedo do pé batido. Por quê? Porque é uma região muito montanhosa e que é difícil de escalar, e que se você não tiver experiência, você bate o pé mesmo, né? Então, é uma brincadeira, porque tem muita rocha lá que você pode tropeçar. Nebraska is called Cornhusker State, o estado dos descascadores de milho, porque o estado é um grande produtor de milho e antes de ter máquinas para abrir o milho, para descascar, eles tinham que descascar manualmente. Eu coloquei ali uma imagem para vocês, o que eles usavam na mão ali. E tem um cara também que está descascando manualmente para vocês verem como era. Era bem trabalhoso, mas o estado sempre se destacou por essa produção de milho. Nevada is called Silver State, então Nevada é o estado de prata, porque no passado encontrou-se prata no estado, mas assim, em poucas décadas eles limparam toda a prata que tem lá. Nevada é famosa porque lá fica nas Las Vegas, que é conhecida pelos cassinos, né, onde você vai para jogar, e também porque eles têm um deserto lá, era um ambiente muito usado para os filmes de cowboy, para os western movies. Eles tinham muito esse ambiente, então tem todo esse clima aí de cowboy na região. New Hampshire is the Granite State. Então, New Hampshire é o estado de granito, porque é uma região montanhosa com muitas formações de granito. Uma dessas formações mais famosas era o The Old Man of the Mountain, o velho homem da montanha, que realmente, se você olhar, tinha muito a cara de um homem. Infelizmente, ela ruiu em 2003 devido à erosão, e daí não tem mais, né? Mas ficaram só as fotos e as filmagens. New Jersey is called Garden State, o estado jardim ou o estado horta, porque em inglês horta é vegetables garden, devido à grande produção agrícola. Eles produzem muitos legumes e frutas.
Então, eles receberam esse nome porque é uma grande horta mesmo, esse estado. E é uma grande diversidade, não tem uma fruta ou um legume que defina, porque eles são produtores de vários. New Mexico is Land of Enchantment, a terra do encanto. Devido às suas lindíssimas paisagens naturais, é um local com muita influência do México, porque é o país vizinho ali próximo. E é muito lindo, é uma grande diversidade. Tem deserto, tem neve quando tá frio. Muito lindo, é uma região turística. And New York is the Empire State, o estado do império. É por causa da grande variedade de riquezas naturais que tem nesse estado. Tem formações naturais muito bonitas. Tem as Niagara Falls, as cataratas do Niágara. Também é nesse estado que fica a Statue of Liberty, a Estátua da Liberdade. Então, é um estado assim, considerado muito importante para o país. North Carolina is Tar Heel State, o estado do calcanhar de piche. Até eu coloquei para vocês o símbolo que eles usam, tá vendo que tem um pretinho ali no calcanhar, é piche. Piche é um subproduto do petróleo e a Carolina do Norte foi grande produtora mundial de derivados do petróleo, como o piche. North Dakota é Peace Garden State, o estado do Jardim da Paz. Por causa desse jardim muito famoso que tem lá da Dakota do Norte. Tem um relógio floral muito lindo e um memorial também ao 11 de setembro, aqueles ataques do World Trade Center que ocorreram lá nos Estados Unidos há alguns anos. Ohio is Buckeye State, o estado Buckeye, que é uma árvore típica de lá, que dá aquele frutinho ali que parece aquela mamona, e daí quando você abre ele é aquele marrom escuro por dentro, e que eles dizem que é muito semelhante ao olho do veado macho, the male deer, como tá lá no texto. E daí como essa árvore é muito comum por lá, acabou nomeando o estado, seu apelido. Oklahoma is called Sooner State, o estado adiantado. Por quê? Porque quando os pioneiros chegaram lá para povoar esse lugar, o governo disse que eles poderiam ir se estabelecer lá e pegar o seu pedaço de terra, mas eles tinham que esperar um ok do governo para todo mundo sair na mesma hora, e daí quem chegasse primeiro pegava aquele pedaço de terra. E alguns saíram antes do ok do governo, foram adiantadinhos e pegaram primeiro os melhores pedaços de terra. Então, por isso que é o estado adiantado, Sooner State. Oregon is Beaver State, o estado dos castores, porque são animais muito comuns lá. E no passado, eles foram muito caçados para alimentação, para usar a pele. Então, os primeiros habitantes da região caçavam, faziam armadilhas para pegar os castores. Até hoje é o animal que representa o estado. Pennsylvania is called Keystone State, o estado da pedra angular, porque a Declaração de Independência e a Constituição foram escritas lá. O que é essa pedra angular? É aquela pedra central no topo do arco. É a última que se coloca e que sustenta todo o arco, para dizer que a Pensilvânia foi um estado muito fundamental para compor os Estados Unidos. Foi ela que segurou tudo, porque documentos muito importantes foram pensados e escritos lá. Rhode Island is called Ocean State, o estado do oceano, porque, embora seja um estado bem pequenininho, ele tem uma costa muito grande, então ele está muito em contato com o oceano. Praticamente toda a beirada dele é com o oceano. South Carolina is Palmetto State, o estado das palmeiras, porque foi com essa árvore que eles construíram um forte durante a Guerra Revolucionária, e lá eles foram vitoriosos na Carolina do Sul, com esse forte. Aí, por causa da abundância dessa árvore e pela importância que ela teve para o estado, acabou sendo o apelido deles. South Dakota is called Mount Rushmore
State, o estado do Monte Rushmore, que é esse monte onde foram esculpidas as faces dos presidentes famosos dos Estados Unidos. Então, tá lá o Thomas Jefferson, o George Washington, o Theodore Roosevelt e o Abraham Lincoln. E dizem que o artista demorou 15 anos de trabalho, assim, diário, para conseguir esculpir tudo isso. Tennessee's Volunteer State, o estado dos voluntários, porque durante a Guerra Mexicana o governo precisava de 2.600 voluntários para essa guerra. E, surpreendentemente, vieram 30 mil candidatos para a guerra, então foi um super reforço, assim, eles são muito patriotas. Aqui no Tennessee, eles têm muitos raccoons, que são os guaxinins, é um animal bem típico de lá. Texas is the Lone Star State, o estado da estrela solitária. Essa história também é legal, porque o Texas antes era parte do México e a bandeira do local tinha 2 estrelas douradas. Quando eles se separaram do México e começaram a fazer parte dos Estados Unidos, aí ficaram com uma estrela só na bandeira nova. Utah is called Beehive State, o estado colmeia, porque os habitantes do lugar, eles são conhecidos por funcionarem como bees, abelhas, pelo grande senso de comunidade, um ajuda o outro, eles são capazes de construir coisas muito surpreendentes, como as abelhas, que são muito disciplinadas. Então, eles teriam muitas características em comum com esse inseto. Vermont is called Green Mountain State, o estado da montanha verde, porque o nome do estado mesmo, Vermont, é de influência francesa, que em francês significa, né, montanha verde. E é uma região muito bonita, muito montanhosa e muito verde. Tem essas árvores típicas de lá, que no outono ficam bem laranjinhas e daí caem as folhas, é muito bonito. Virginia is called Old Dominion, o antigo domínio, porque durante a Guerra Civil Inglesa, eles foram muito dedicados ao rei Charles II, né? Então, por isso o velho domínio, né? Que era a monarquia, era o rei ali, quem comandava a região até então. E o presunto da Virgínia é muito famoso. Eles salgam bem esse presunto, esse grandão ali que vocês estão vendo na foto, para ele conservar. Daí, quando eles vão preparar o presunto, eles têm que tirar todo esse sal, lavar bem ele, para daí cozinhar, preparar ele para o consumo. The next state is Washington. Washington is called Evergreen State, o estado sempre verde, por causa das Evergreen Forests, as florestas sempre verdes, que são as florestas de pinheiros, que nunca caem as folhas, não fica marronzinha, não fica sem folhas no inverno, elas estão sempre verdinhas. E o animal típico de lá é a marmot, a marmota. A gente sempre vê nos filmes, escuta falar em séries. Ela é típica de Washington. West Virginia is the Mountain State, o estado da montanha, porque ele tem grandes altitudes, é um estado com grandes altitudes. É famoso pelas Golden Apples, as maçãs douradas, o Blackberry, que é o urso negro, e os cardinais, que são esses passarinhos ali. Wisconsin is Badger State, o estado do texugo, porque é o animal típico de lá. E também eles têm uma grande produção de leite lá. Por isso, tem muitas vaquinhas enfeitando o estado, tem muita escultura. And the last one, o último, Wyoming, é chamado de Equality State, o estado da igualdade. Por quê?
Porque lá em meados do século XIX, a proporção da população estava de 6 homens para uma mulher. E eles precisavam atrair mais mulheres para o estado, então eles liberaram, foi o primeiro estado a liberar as mulheres para votar, como uma forma de atrair mais mulheres para morar lá. E daí deu certo, vieram muitas mulheres. E com isso a gente termina os 50 estados. Na sequência, vocês tinham que preencher as tabelas com a origem dos apelidos. Essas tabelas estão na sequência dos slides, daí vocês podem abrir os slides que eu coloquei em anexo e olhar, são os próximos aqui depois de Wyoming. E vocês tinham que escolher um estado e pesquisar 3 curiosidades sobre ele. Daí, isso eu vou olhar lá no Classroom, o que cada um de vocês fez. Eu comentei algumas curiosidades de alguns estados durante essa correção, mas com certeza vocês acharam outras coisas, daí eu vou ver lá o que cada um pesquisou. Beleza, gente? Logo, logo eu vou mandar para vocês outro vídeo com o conteúdo novo das nossas próximas aulas, tá? Vocês não precisam me mandar nada dessa vez, vocês só precisam corrigir, ver se o material de vocês está em dia, se vocês entenderam as traduções. Comentei os aspectos principais para a gente ir se preparando para a avaliação, que também vai ser por esses dias, porque, como vocês sabem, fim do mês encerra o trimestre, né? Então, a gente precisa fechar essas notas. Eu vou usar o conteúdo que eu trabalhei com vocês nas aulas presenciais lá do começo do ano e mais esse conteúdo da pesquisa que vocês fizeram. Beleza, gente? Bye, bye. See you!